Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa parte 2 da nossa aula de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre fluxo de caixa, tá? A gente viu um pouquinho sobre as taxas de juros e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o fluxo de caixa. Uma das dificuldades mais comuns que a gente tem na gerência de uma empresa é o controle financeiro. E a área financeira ela é estratégica em qualquer organização. E uma ferramenta que vai facilitar esse trabalho, sem dúvidas, é o fluxo de caixa. Porque com ele a gente vai visualizar e compreender quais foram as movimentações financeiras que ocorreram nesse período, tá? Então, ele é um instrumento gerencial que vai controlar e vai informar todas as movimentações financeiras, ou seja, quais foram as entradas e quais foram as saídas que ocorreram ali naquele tempo, tá? Esse tempo pode ser o dia, pode ser a semana, pode ser o mês, o ano, tá? Então, a gente que escolhe, tá? Então, a gente vai ter os dados de contas a pagar, de contas a receber, os dados de vendas, as despesas, os saldos e as aplicações. E todos os elementos que vão representar aí as movimentações desses recursos financeiros aí da empresa, tá bom? Aqui a gente tem um exemplo de uma conta, de um fluxo de caixa numa conta corrente de uma empresa, tá? E ali ele só vai mostrar o quê? Os depósitos e os saques que ocorreram nessa conta. Então, observe. A gente tem aqui essas colunas, né? Tem duas colunas maiores, né? De depósito e a de saque. E cada uma é dividida em duas, né? Que é o dia do depósito e o valor do saque, tá bom? Ou o valor do depósito. E aqui é o dia do saque e o valor do saque. Então, vamos ver, ó. Dia 1º foi depositado R$1.000. Aí, no dia 5, foi depositado R$2.700. Aí, aqui no dia 8, foi sacado R$2.300. Ou seja, na conta ia ter o quê? 3.700, né? Porque foi depositado esse valor. E no dia 8 foi sacado 2.300. Então, só ficou... Aí, quanto é que ficou? Ó, vamos fazer a conta. Tinha, ó, 1.000 mais 2.700, né? Que é 3.700. Menos 2.300, ficou 1.400. Aí, no dia 12, foi depositado 1.450, né? Mais 1.450. Aí, sacou o quê? 5.000. É porque já deve ter dinheiro na conta, né? Porque aqui no fluxo de caixa, eles não colocam o valor que tem na conta antes. Só colocam o que foi depositado e o que foi sacado. Aí, dia 12, sacou 5.000. Então, depositou 1.450 e sacou 5.000. Dia 18, depositou 10.000. Dia 24, sacou 1.800. Dia 27, depositou 1.200. Dia 30, foi sacado 5.000. Então, aqui no fluxo de caixa, a gente coloca, depende, né? O que você escolhe colocar. Mas nos extratos aí dos softwares que a gente tem, aí vai dizendo, eu depositei esse valor, foi uma entrada, foi de venda, foi de sócio, né? E a saída, entrou isso aqui porque você entrou uma duplicata de um cliente, né? Foi pago tanto de boleto, por exemplo. E os saques foi para quê? Para pagar uma conta, né? Pagar conta de energia, pagar conta de luz, pagar fornecedor, né? Saiu para pagar aluguel. Então, tudo no fluxo de caixa real, a gente tem também informando certinho, né? Tudo que entrou, tudo que saiu, se é prestação de empréstimo, se é prestação para pagar alguma coisa, se vai pagar à vista, tudo vem falando no fluxo de caixa. Essa é a representação básica dele, tá? A entrada mais a saída, tá bom? Então, aqui a gente tem os eixos, né? A gente tem aqui o horizonte de tempo, que no nosso caso é o dia, tá? E aqui a gente tem os valores, né? Que são os depósitos, né? Que são as entradas de caixa, que a gente utiliza seta para cima. E aqui a gente tem as saídas de caixa, que a gente sempre representa com seta para baixo, tá bom? Então, entrou, tem uma setinha para cima, saiu, tem uma setinha para baixo, tá? Aqui nesse caso a gente viu que teve pagamento e recebimento no mesmo dia, né? A gente tirou 5.000 para pagar alguma coisa e recebeu 1.450, tá? Então, se a gente fosse representar por seta, a gente nem precisava representar aqui uma entrada e uma saída. A gente só representava o que ficou ali, né? Da saída de caixa, tá bom? E como atividade da nossa aula de hoje, a gente vai fazer uma representação básica igual a essa daqui, tá? Igualzinha a essa.
de um empréstimo, né? A pessoa fez um empréstimo de 20 mil, tá? E esse cliente vai pagar em 3 prestações de 7.400. Qual é o fluxo de caixa aí, tá? Então, a gente vai representar. Você pode escolher se você fazer por dia, né? No dia do empréstimo. No caso, vai ser por mês, né? Porque são 3 prestações mensais, né? Então, mês 1, entrou quanto? Aí vai mês 2, saiu quanto? Mês 3, saiu quanto? Tá bom? É só fazer essa mesma representação aqui, igualzinha a essa, tá bom? Só que em vez de dia, a gente vai ter mês, tá bom? Espero que tenham gostado da nossa aula. Foi rapidinho aqui nossa segunda parte. Até a próxima aula.